Graça e paz a todos os alunos do CETAD. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa turma do CETAD. É com alegria que nós estamos aqui para juntos aprendermos sobre este profeta tão maravilhoso. Então, nós estamos para mais uma aula no livro do profeta Miqueias, capítulo 1. Livro de Miqueias, capítulo de número 1. Nós vamos ler hoje no livro do profeta Miqueias, o capítulo de número 1. Miqueias, capítulo 1. Então, graça e paz a todos, graça e paz a Érica, graça e paz ao Ian. Nós estamos para mais uma aula do CETAD. O CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E hoje a aula é comentário de Miqueias. E nós queremos dizer que essa aula é aberta, mas essa aula é dirigida aos pastores da ADBV, da Assembleia de Deus Bela Vista, do nosso querido CETAD. Então, os pastores que entrarem, por favor, como eu fiz, coloquem seu nome, deem um ok, para que a gente possa saber que estão. É a forma de você dar de marcar presença, e todos os irmãos são bem-vindos. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8, o lamento de Miqueias. Miqueias, capítulo de número 1, para a nossa segunda aula. Esta é a segunda aula. Diz assim: por isso lamentarei e uivarei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem choreis muito. Revolve-te no pó, em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Zafi, com nudez vergonhosa. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel receberá de vós a sua morada. Porque a moradora de Morete teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Lax. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso, darás presentes a Moreset Gat, as casas de Axibe serão uma mentira para os reis de Israel. Ainda te trarei um herdeiro, ó moradora de Maressa. Chegará a ti até Adulão, a glória de Israel. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia,
porque de ti foram levados os teus filhos para o cativeiro. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em tua presença nesta noite para pedir que a tua graça seja derramada sobre nós. Pedimos que estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, pedimos que derrame sobre nós o teu poder, pedimos que derrame sobre nós a tua unção em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos e nós oramos, Pai, e colocamos a nossa vida diante de ti, em nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, meu Senhor. Amém. Bom, nós vimos o seguinte na aula passada. Nós nos detivemos muito na questão da introdução. Nós vimos que Miqueias é um profeta do século VIII. E nós vimos que nos dias de Miqueias, a estrutura social, o rei, os príncipes, os sacerdotes, todos estavam ganhando. E o livro de Miqueias é uma grande denúncia contra a injustiça social. Nos dias de Miqueias, pastor Jorge, Deus o abençoe, meu irmão, meu amigo, meu querido, por quem eu tenho orado muito e sei que está se recuperando juntamente com a amada esposa sua, né, que você ama muito. A nossa lembrança, a sua digníssima esposa. É um prazer, certo, tê-lo aqui, porque eu quero declarar diante de todos o carinho, o amor cristão que eu tenho por esse nobre pastor Jorge Aragão, pastor do São Cristóvão, né, uma igreja abençoadíssima, um amigo que Deus me deu. Então aqui o meu louvor a você, porque você merece. Então nós vimos o seguinte, que então, o pastor Jorge já está presente, glória a Deus, né? O profeta agora, ele é um profeta contemporâneo de Isaías, do século VIII. Só que Isaías prega na corte, na cidade, na capital, Jerusalém. E o profeta Miqueias é um profeta que prega a partir do sertão, a partir do interior, a partir das cidades pequenas. E nós vimos que Oséias é o profeta de nada, meu irmão, você merece. Que prega, vai denunciar contra a injustiça social. E nesses dias, nós vimos que além de todo mundo estar ganhando, surgiram os chamados novos ricos. Os novos ricos são aqueles que estão tomando tudo do pobre e contando para isso com o apoio da realeza, com o silêncio do sacerdote e também com o silêncio dos profetas. Então eles estão todos calados. E tem mais uma coisa. O poder judiciário, o poder está nas mãos desses novos ricos, e eles estão subornando. Então o pobre não tem chance nenhuma, e esses novos ricos estão tomando a terra dos pobres, estão tomando tudo que o pobre tem, e o pobre sai do campo porque perdeu tudo, e aí ele vai para a cidade. E quando lá chega os novos ricos que lá estão com suas casas, os escravizam para que eles trabalhem até não poderem comprar um par de sandálias. E muitos dos que outrora tinham terras que não podiam ser vendidas segundo a legislação mosaica, têm agora que abrir mão das suas terras e que vender-se a si próprio para não morrer de fome, porque não há ninguém que possa pleitear, advogar a sua causa. Porque os novos ricos estão tomando tudo e não há ninguém que pare, porque
todos estão numa engrenagem onde todo mundo está lucrando. Então essa é a situação onde Miqueias começa a profetizar. E Deus abençoe ao Ricardo Xavier. Eu queria pedir aos pastores que deem o seu ok para que a Lídia coloque na chamada de que o nobre pastor, o nobre irmão, meu amigo, está presente, certo? E se por um acaso alguém não puder assistir a aula, depois faça um comentário lá no YouTube, porque essa aula será postada no YouTube, meu canal Gilberto Rebouças. Então você faz um comentário lá até o final desta semana e receberá a sua nobre presença. Paz do Senhor. Então vamos lá. Agora o profeta vai lamentar. O lamento e a tristeza do profeta, porque o juízo sobre Israel é irreversível. A partir do versículo 8 em diante, ele vai agora lamentar. Porque Deus mostra a ele, então, o reino está dividido em reino do norte, com 10 tribos, capital em Samaria, e o reino do sul, com 2 tribos, e a capital Jerusalém. E o profeta agora vai lamentar porque ele vê que o problema do reino do norte é sério. Que esse povo não se arrepende, não ouve o chamado dos profetas, porque todos os profetas foram chamados quando o sacerdócio se tornou subserviente da realeza. Então o sacerdócio agora não tinha mais voz. Então Deus chamou homens que não faziam parte da engrenagem. Homens que na maioria das vezes eram como Amós, boiadeiro, cultivador de sicômoro, para levarem a mensagem do céu. Adailton, Deus abençoe. Então os pastores, por gentileza, não esqueçam de deixar o seu ok para que a gente possa colocar na folha de chamada a sua presença. Então, o despojamento e a nudez do profeta anuncia que a Síria fará o que a Síria fará a Israel. Olha o que o profeta diz. Por isso, porque Israel não deu ouvido aos profetas e principalmente a Miqueias, ele diz assim no versículo 8 e 9: lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruz. Ele cita 2 aves imundas que habitam os desertos, que é o avestruz e o chacal. E ele diz, olha, eu estou vendo o que vem sobre o reino do norte, sobre Israel, sobre Samaria. E ele diz, por isso eu estou profundamente triste. Eu estou tomado de uma tristeza profunda que atingiu o mais íntimo do meu ser. E ele diz, por isso lamento e uivo. Ele dá prantos, ele dá uivos como bichos. Ele diz, e ando despojado e nu, ele rasgou as vestes em sinal de tristeza. E ele diz, e vivo como faço lamentações, como chacais e pranto como avestruz. Porque, como eu já disse, esses animais eram imundos e viviam em lugares desabitados. Isso significa que a Assíria virá em um futuro próximo e destruirá o reino do norte sem piedade, e o reino do norte tornar-se-á um lugar deserto, tornar-se-á um lugar destruído, tornar-se-á um lugar habitado por animais e por aves imundas. Por quê?
porque a Assíria levará cativa a nação ou o reino do norte, para muitas nações. Espalhará os cativos para muitas nações. Em segundo lugar, Israel é incurável em sua obstinação idólatra. O profeta agora já previu que o reino do norte ficará desrolado. Mas ele também sente, porque ele diz que Israel é incurável. Olha o que ele diz. Nós estamos a partir do versículo 8 e 9. Porque as suas feridas são incuráveis. O profeta olha da perspectiva divina e ele percebe que não tem jeito para o reino do norte. Porque os profetas eram pessoas que pregavam com amor. Então ele diz, eu lamento, e eu uivo, e eu dou brados, e eu ando despojado, porque esse lugar vai se tornar desabitado. Mas ele faz a triste constatação de que as feridas são incuráveis, ou seja, aquele povo é incorrigível. Eles não vão abandonar a idolatria, eles não vão se arrepender. E aí ele diz que até o reino do sul, porque o reino do norte teve 20 reis, 5 dinastias, nenhum que fosse temente a Deus. E agora o reino do norte está servindo de mau exemplo para o reino do sul. Porque quando o pecado se alastra e ele não é punido, ele serve de agente contaminador do próximo. E é por isso que Deus vai trazer a Assíria no ano 722, antes de Cristo, no século VIII, para arrancar e para cumprir as profecias dos profetas, levando cativo o reino do norte. Mas o mal chegou até Judá, está perto da capital. O mal não atinge apenas, Deus abençoe, Reginaldo, pastor Reginaldo. O mal chegou também às portas de Judá. Agora, o perigo, a Síria, que levanta-se como um poder, como um império poderoso, está marchando na direção de Israel. Vai destruir o reino do norte e vai marchar na direção de Jerusalém. E olha o que o profeta diz, que o mal chegou também às portas de Judá. Ele diz, o mal chegou até Judá e estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. O que acontece? Por que ele diz que o mal chegou às portas? Que o império assírio está diante da porta da cidade de Jerusalém. Porque a porta da cidade era o lugar onde funcionavam os tribunais. Tribunais estes que eram corruptos. Tribunais estes onde os juízes sempre favoreciam os grandes, os poderosos, os ricos, e sempre deixavam o pobre sem razão. E aí o profeta diz, olha, o mal chegou às portas. Quando o povo de Judá está vendo o exército inimigo às suas portas, está dizendo, o juízo divino chegou por causa da falta de juízo humano. Não houve um juízo humano por nossa parte. Nós
fomos infiéis com os menos favorecidos. E boa noite, Delano. Deus abençoe aí em Bruxelas. Que Deus abençoe sua vida e de sua família, meu irmão amado e querido. Então agora, o juízo de Deus está ali, então não tema. Porque se o juízo humano faltar, a justiça divina jamais faltará. Então agora, quando o povo de Judá vê diante de Jerusalém, em frente à porta, o exército assírio, eles sabem que Deus os está julgando por todos os pecados que cometeram, principalmente. Certo? Então agora o que acontece? O exército assírio ele vem chegando. E ele vem trazendo pavor, medo. E aí ele vai passando pelas cidades, porque tinham cidades de menor expressão. E o profeta vai usar o nome dessas cidades, como é tremendo, para falar do juízo. Essas cidades da região rural, porque eu disse que é um profeta do interior. Então, ele vai citar aqui várias cidades. E cada cidade dessa que ele organizou de forma inspirada é parte da sua profecia. E ele diz assim, a primeira cidade que ele vai falar, a caminho de Jerusalém, é a cidade de Gate. Aí ele diz assim, a palavra Gate quer dizer cidade da notícia ou da anunciação. A cidade do anúncio não será avisada. Aí ele diz assim, não o anuncieis em Gate, nem choreis. Porque Gate era a capital, uma das capitais dos filisteus. E também o nome de outras cidades. Então eles não queriam que a desgraça fosse comemorada pelos adversários. Mas ele está dizendo, olha, ela é a cidade da anunciação. Está dizendo, Jerusalém, olha, não anuncieis em Gate. Ele está dizendo, vocês deviam saber que o juízo está chegando, mas vocês não estão sabendo. O pecado cegou vocês, e vocês não veem que o mal se avizinha, que o mal vem. Aí a segunda cidade é Bet-Leafra, que é casa do pó. A casa do pó seria reduzida a poeira. Olha a profecia. Ele diz, não vai receber a notícia, não vai ser avisada, e além de não ser avisada, vai se transformar em pó. Aí olha o que ele diz, revolvei-vos no pó, em Bet-Leafra. Beit é casa, Leafra, poeira. Ele está dizendo, a vossa casa virará um monte de escombros, porque vocês não querem se dobrar a Yahvé. Aí a próxima cidade é Safir. Safir é cidade do ornamento, ou vista esplêndida. A cidade esplêndida seria despida de suas vestes. A cidade de Jerusalém, a santa cidade, orgulho e beleza da nação. Ela vai ser agora desnuda. Se eles não se cuidam, vão tirar tudo que eles têm. Aí ele diz assim, passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A Síria vem, e cidade após cidade estão sendo destruídas. E essas cidades são utilizadas como mensagem profética por Miqueias aos habitantes de Jerusalém. A outra cidade é Zaanã. Zaanã quer dizer partida ou saída. A cidade da partida não irá conseguir fugir. Olha o que ele diz, a moradora de Zaanã não poderá sair, não vai dar tempo.
Então Deus está dizendo, olha o que a Síria está fazendo com essas cidades. Olhe o significado do nome dessas cidades que vocês conhecem bem. E Deus está fazendo um apelo, uma pregação, usando o nome das cidades, um oráculo profético, quer dizer que é uma profecia, para ver se aquele povo se toca, para ver se aquele povo desperta. Deus abençoe, pastor Osíris. Eu sei, também o senhor é um pastor muito querido, muito amado, a semelhança do pastor Jorge. É amigo, irmão e muito querido, junto com a nossa nobre irmã Fátima, nossa irmã e amiga. Que Deus abençoe o senhor e sua família. Bet-Ezel, cidade vizinha ou casa de separação ou casa de refúgio. A cidade da separação seria incluída no juízo. Olha o que ele diz. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Ele está dizendo, Bet-Ezel era uma casa de refúgio. Era, não é mais. É mais uma vítima do poderio assírio. Marote quer dizer lamento amargo. A cidade de lamento amargo agora vai fazer jus ao seu nome. Ele diz, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Agora, aquela cidade queria o bem, mas agora é tarde. Agora o juízo desceu, eles não ouviram os profetas, assim como o povo de hoje não ouvem aos profetas que Deus tem levantado. E tem dois aí que eu considero profetas de Deus, que é o pastor Jorge e o pastor Osíris. Nós temos tentado levar a mensagem. A irmã Maria de Fátima, a irmã Fátima é uma bênção do céu. Deus seja contigo, irmã Fátima. Saiba que nós temos um respeito e um carinho muito grande pela senhora. Então ele diz assim, o mal desceu e agora o povo quer o bem. O povo vive no mal, aí quando o juízo desce, todo mundo se torna bonzinho. E aí tem a cidade de Lax, cidade da corrida ou cidade dos cavalos. A aliança de Israel com o Egito na compra de cavalos. Israel achou que era poderoso, que era invencível, porque eles cresceram, o reino do norte, e eles haviam comprado cavalos magníficos do Egito. E esses cavalos não seriam páreo para o poder do exército assírio. E ele assim, ata os corcéis, ou seja, os grandes cavalos, ao carro. Ó moradora de Laquis, fostes o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Ele está dizendo, sobe no cavalo. Obrigado, pastor Jorge. Sobe no cavalo e corra. Porque ele diz, vocês foram um princípio. Vocês foi onde começou o pecado de Israel. Vocês foram a porta por onde o pecado entrou. Então peguem esses cavalos que vocês compraram no Egito e usem para correr e para avisar todo mundo que o juízo veio. Aí ele vai falar de Moresete Gate, é noiva de Gate. Israel se despediria da sua terra. Aí ele diz assim, portanto darás presente de despedida a Moresete Gate. O profeta está dizendo, despeçam, olhem para a terra de vocês, vejam as casas, vejam o lugar, porque vocês vão para o cativeiro. E aí ele vai falar a cidade de Aksib, e eu acho tremendo, como é que a pessoa pega o nome de cidades do interior
e pega o simbolismo e junta tudo de maneira a fazer uma mensagem para a nação de Israel. Aquisibe significa fonte mentirosa ou local de engano. Os reis se esconderam nas cavernas, como fez Davi. Aí olha o que ele diz: as casas de Aquisibe serão para engano dos reis de Israel. Chegará até Adulão, a glória de Israel. Ele está dizendo: vocês vão fugir. Vocês não vão enfrentar o exército da Síria. Vocês vão fugir. Porque vocês, a riqueza de vocês, o poderio militar de vocês, os cavalos que vocês compraram, são nada mais nada menos do que um engano. Porque Deus já se apartou de vocês há muito. E aí ele vai falar da próxima cidade, que é Maressa, cidade da conquista ou cidade hereditária. O profeta usa a queda do reino do norte para alertar Judá. Ele está dizendo: olha, o reino do norte caiu. E caiu por quê? Porque não ouviu os profetas. E caiu por quê? Porque se bandeou. Porque adulterou espiritualmente, porque se voltou para Baal e as estátuas pequenas, os balaíns. E ele diz assim: enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Marés. Aí agora que ele pega todas os nomes das cidades e faz uma profecia. A dor por causa da irreversibilidade do cativeiro. O profeta agora, ele sente, ele já vem sentindo, ele vai externando a profunda dor, porque ele não consegue demover a nação de Israel, porque ele não consegue fazer com que eles se arrependam. E aos pastores, obreiros, pregadores: saibam de uma coisa, não é nosso dever levar as pessoas ao arrependimento. É uma obra do Espírito Santo. A nossa tarefa é o ministério profético de alertar, de avisar. Mas o que nós precisamos, enquanto homens de Deus, enquanto ministros do Evangelho, é saber que nem sempre, infelizmente, com dor no coração, digo, nem sempre vamos conseguir. Vamos sempre dar o brado, vamos sempre tocar trombeta em Sião, mas nem sempre vamos conseguir fazer com que as ovelhas e o mundo voltem atrás. Mas não desanimemos. Assim como os profetas, eles não conseguiram impedir que o reino do norte fosse para o cativeiro, nem que 100 anos depois o reino do sul também fosse. Mas isso não fez com que eles deixassem de anunciar a palavra de Deus a um povo surdo, ou melhor, ensurdecido. E não fez com que eles não sentissem a dor, porque todo verdadeiro pregador e pastor, ele prega com sentimentos. A dor por causa da irreversibilidade do cativeiro, é o que ele diz: faze-te calva. Naquela época, calvície era considerada uma maldição. Era considerada, e quando a pessoa rapava a cabeça, significava sinal de desgraça, de calamidade. Aí ele diz assim: e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva, ou seja, rapa bem a cabeça. Como a águia, que não tem pelo nenhum na cabeça, a águia de lá. Porque de ti serão levados para o cativeiro. O profeta está dizendo: comecem a chorar.
Comecem a rapar a cabeça em sinal de profunda tristeza. Deus abençoe pastor Alisson Braga, meu irmão, meu amigo, companheiro, sabe o que eu estou falando. Deus o abençoe, é uma honra tê-lo aqui também. Sua presença é ilustre. Então o profeta agora diz o seguinte: rapem o cabelo da cabeça, fiquem calvos, porque os filhos de vocês e vocês serão levados para o cativeiro. Não tem mais jeito, não ouviram a gente, não ouviram os profetas que nos precederam, não querem dar ouvidos. E ele diz: então prepara-te agora, porque vocês vão ser os que escaparem. A Síria vai invadir, e os que escaparem serão levados cativos, como escravos, amarrados, puxados pelos queixos, como nós cearenses dizemos, pelos beiços, porque os assírios colocavam uma coisa de ferro aqui nos lábios da pessoa e saíam puxando um a um. E o tradutor Mato Soares, ele traduz assim: arranca-te os cabelos, tosquia-te, literalmente, rapa a tua cabeça, em sinal de pranto e de gemido. Aí o profeta agora vai anunciar os ais. Todo profeta tem o ai. Ai, 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 ai. Certo? Então todo profeta, e ai de nós, se não pregarmos. É por isso que Jesus tem no capítulo 23 do Evangelho de Mateus sua sessão de ais. É porque Mateus está apresentando Jesus como o novo profeta, o profeta semelhante a Moisés. E profeta que é profeta não prega só uma mensagem de autoajuda. Característica dos falsos profetas no dia de Miqueias: mensagem de autoajuda. Característica dos verdadeiros profetas era o ai. O ai. Aí o capítulo 2. Planejam continuamente o mal contra os bens dos pobres. Então, os novos ricos, como eu já falei para vocês, eles de noite estão pensando como é que vão tomar a terra dos pobres. Como é que vão ampliar o seu latifúndio, as suas grandes quantidades de terra. E olha o que eles dizem, o que o profeta diz. Ai daqueles, capítulo 2, de 1 a 5. Ai daqueles que no seu leito estão dormindo, né? Mas não conseguem nem dormir. Imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Ele está denunciando os novos ricos que de noite estão maquinando. Como é que eu tomo a terra do pobre? Como é que eu tomo a terra do meu vizinho? Como é que eu tiro a herança deles? Como é que eu os deixo na miséria? Como é que eu enriqueço mais? O que eu tenho não é suficiente. Eu já subornei o rei, eu já subornei o sacerdote, eu já subornei os juízes, e agora como é que eu faço para tomar tudo? Eu já tomei metade da fazenda, eu já tomei o que ele tinha no campo, agora como é que eu faço para tomar o que eles têm na cidade? Então esse povo nem dormia pensando em como ter mais. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Certo? Aí eles resolvem tomar pela força. Se não conseguem por bem, vão tomar pela força. E eles tomam pela força sem que o pobre possa resistir. Olha o que o profeta diz. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Miqueias diz, vocês planejam de noite como tomar os bens dos menos favorecidos. É um grupo de novos ricos que surge e que está comprando agora todo mundo, e que todo mundo se cala. O rei está calado porque está recebendo sua parte.
O príncipe está calado porque está recebendo sua parte. O sacerdote está calado porque está recebendo sua parte. Todo mundo faz parte da grande engrenagem que está dominando o povo de Deus. E ainda tem gente que imagina que politicamente nós vamos resolver os problemas do mundo. Como diz o ditado, sabe de nada, inocente. Vou repetir, tem gente que imagina que através da política nós vamos resolver os problemas do mundo. E eu digo, sabe de nada, inocente. Quem imagina isso? E os ricos tomavam as terras dos pobres porque sabiam o seguinte, quando o pobre correr aos tribunais, os juízes estão também na palma da mão. Todo mundo comia na palma da mão dos falsos, dos novos ricos, que estão comprando tudo. E a todos. Porque, irmãos, vender, comprar terra, é uma coisa, mas comprar gente. Infelizmente, o dinheiro tem esse poder. Então, eles chegavam nos tribunais, e a terra do pobre, que valia um tanto, eles reduziam para menos de 10%. E o pobre era obrigado a vender por uma miséria, e sua família ficava na miséria. E é por isso que Deus vem em juízo. Ele diz assim, eles pensam de noite, arquitetam de noite, planejam de noite e de manhã fazem. E por que fazem? Porque o poder está em suas mãos. Porque ai dos poderosos desse mundo. Porque ai dos presidentes e dos senadores e dos políticos e dos homens da toga preta, que são injustos, porque um dia vão prestar conta com o justo juiz. Aí o profeta diz que a cobiça é a motivação de todos os seus atos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Nada está longe do seu alcance. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Aqui o profeta usa o paralelismo, porque no judaísmo, quando você queria dizer uma coisa importante, você escrevia em prosa. Mas quando você queria escrever uma coisa mais importante ainda, você escrevia em poesia. E aqui ele diz o seguinte, olha, se esses falsos, se esses novos ricos cobiçam campos, tomam. Ninguém, todo mundo está na mão deles. Isso num lugar chamado de povo de Deus e terra santa. Certo? Se desejam casa, tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Quando o judeu queria deixar claro, ele usava o chamado paralelismo sinônimo. Que na linha de cima ele escreve uma coisa, na linha de baixo ele escreve a mesma coisa, usando palavras diferentes, mas de significado igual. E olha o que ele diz, fazem violência a um homem, é a primeira. Aí ele diz assim, e a sua casa, certo? Fazem violência a um homem e a sua casa. Aí na linha de baixo diz assim, a uma pessoa, pessoa igual a homem. E a sua herança, herança igual a sua casa, a sua terra. Porque quando a terra foi repartida, Deus disse, essa terra é de fulano. Essa terra é de Beltrano, para sempre, em perpetuidade. Ele nunca poderá dispor dela para sempre. Ele, empobrecendo, podia alugá-la. Porque quando a Bíblia diz vender, na verdade era um contrato de aluguel por um tempo. E se ele não pudesse, durante aquele tempo, reaver, dentro de 50 anos, a terra, no ano do jubileu, voltava para os seus legítimos donos. Mas esse povo aqui está tão longe da lei, que eles estão tomando a terra. E ele diz que um homem e a sua casa.
E não é de admirar que Jezabel, quando quis tomar a terra de Nabote, o Acabe foi lá e ficou triste porque Nabote não quis vender. E ele ainda tinha um pouco de temor a Deus. E aí ele ficou triste porque ele sabia que não podia comprar porque Deus havia proibido de vender para sempre. Mas aí Jezabel dá um jeito, porque político sempre dá um jeito, e mata Nabote, e dá a vinha a Acabe, e Acabe não quer nem saber. E ai de mim, de você, quando nós recebemos presentes e nós não queremos saber a origem, nós fazemos vista grossa. Acabe não perguntou, rapaz, por que de repente ontem o homem não queria vender, hoje o homem está morto? Aí como ele era o juiz, todo mundo se omitiu, ninguém foi investigar. Injustiça. É o que está acontecendo aqui, fazem violência a um homem em a sua casa, tomam o que ele tem, e o pobre não pode resisti-lo. Aí ele diz assim, já que vocês planejaram mal contra o povo, a lei de Deus tinha um aspecto chamado lei de talião. Lex talion. Era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então a lei de talião garantia que a vingança, o castigo, a punição não fosse maior que a ofensa. A lei de talião dizia assim, se machucar o teu pé, você tem direito de machucar o pé dele, mas não tem direito de arrancar a cabeça. É só o pé. Pé por pé, mão por mão. O castigo é equivalente, é proporcional à ofensa. Era um meio de reduzir a violência naqueles dias. E aí Deus vai aplicar com eles a lei de talião. Eles maquinam o mal contra o pobre. E quem maquina o mal, segundo a lei de talião, mal por mal. Certo? Aí olha o que o profeta diz, portanto, assim diz o Senhor, o Yehová, o Elohim, o Adonai, eis que projeto mal contra esta família. Deus está dizendo, eu projeto, vocês estão projetando mal contra os pobres, e eu estou projetando mal contra vocês, que subornaram todo mundo, que tem todo mundo na palma da mão, mas vocês não conseguiram me subornar. O universo ainda tem quem comande. E aí, assim como eles projetam mal contra os pobres, Deus projeta o mal contra eles. É a lei de talião, meu. Aí Yahvé, através da Assíria, fará com eles o mesmo que eles fizeram com os pobres. Olha o que diz o texto. Do qual não retirareis a vossa cerviz. Era nuca aqui. Deus está dizendo, vocês vão ter que baixar essa cabeça emproada, erguida. Vocês vão ter que se baixar assim como o animal é dominado pela nuca. Assim como o pescoço dele tem que baixar. Vocês vão sair daqui mansinho. Jesus chega para Paulo. Se você não viu a pregação de ontem, veja. Está no meu canal no YouTube. Há um leão no caminho. Pastor Alisson, essa você não pode perder. Há um leão no caminho. Então você vai ver lá a conversão de Paulo. E Jesus disse que Paulo recalcitra contra os aguilhões. Naquela época, quando você pegava um touro bravo, que dava patada, que dava coice, se colocava umas pontas de vara atrás da carroça. E aí no começo ele dava umas patadas, aí se furava. Aí com o passar do tempo ele já pensava em dar um coice. E com o tempo ele estava domado, quietinho. E Jesus, Paulo, você deu muita patada. Mas não conseguiu resistir os aguilhões. E os aguilhões era também uma vara que o condutor usava para tanger o touro bravo. E quando ele dava a patada,
ele se feria na vara. E aí, com o passar do tempo, ele já pensava 2 vezes em dar um coice. E é isso que Deus está fazendo aqui. Projeta o mal vem contra eles. Ele diz, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo é mau. Deus está dizendo, Israel, vocês andaram erguidos, vocês se empavonearam, se envaideceram, vamos murchar. Vamos murchar. Aí Deus diz, depois do cativeiro não haverá ninguém com capacidade para medir as terras. Tomaram tanta terra e agora vão ficar sem nada. Tomaram tanta terra e agora vão ficar sem nada. Aí olha o que diz, portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte lance o cordel e meça possessões. Ele está dizendo, olha, vai chegar um momento onde os jovens de vocês, os topógrafos, aqueles que medem as terras, que lançam o cordel, que quando a gente lê assim, a gente é tentado a pensar que lançar o cordel tem alguma coisa a ver com sorte. Um jogo de azar. Mas o cordel era o que nós chamamos hoje de fita métrica. Deus está dizendo, vocês brigaram tanto pelas terras. Vão ser levados cativos. E os nobres vão ficar por lá. E não vai haver ninguém para medir as terras de vocês, que vocês todo dia medem. Todo dia vocês querem agregar a fazenda do vizinho. E no outro, a fazenda do outro vizinho. E vocês estão utilizando esses topógrafos para medir o tamanho do que vocês têm conseguido. E Deus diz, portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça suas possessões. Deus está dizendo, vocês não vão ter nada para medir lá na Assíria. Lá na Assíria, vocês não vão ter possessão nenhuma. Correram tanto atrás de terra. Fizeram tanta injustiça para conseguir. Fizeram com que os fins justificassem os meios. Mas agora não vão ter terra. E não vão ter ninguém para medir um palmo. Quanto mais para medir uma fazenda. Aí Deus diz assim, agiram como inimigos daqueles que neles confiavam. Ou seja, traidores. Não leais, não eram dignos de confiança. Ele diz assim, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Miqueias diz, vocês se levantaram contra os irmãos, contra as pessoas da sociedade, como se vocês fossem inimigos para tomar a terra dele. Assim como o inimigo vem para tomar a terra, vocês fizeram assim e tomaram na marra. E quando o pobre não vendeu, ou ele foi morto, ou vocês tiveram que comprar pelo que nós chamamos no Ceará de mixaria, porque sou cearense, sou nordestino, sou cabra da peste, com muito orgulho. E se você que é de outra parte desse grande país, tem preconceito contra o nordestino, é porque você nunca viu as praias que nós temos. O sol maravilhoso que nós temos aqui, a peixada maravilhosa que nós temos aqui, porque aqui é maravilha. Aqui não é um bando de gente morrendo de fome sustentado pelo sul e o sudeste, não. Daqui nós enviamos cabra macho, cabra da peste, que vai construir as cidades desses que estão denegrindo os nordestinos e que tem preconceito contra o nordestino. Saiba que o prédio que você mora foi construído pelo braço de um cabra macho nordestino. Você que é preconceituoso, que acha que nós vivemos às custas de você. Vivemos não. Bonitão. Você que talvez seja filhinho de papai, que nunca soube o que era uma enxada, que não sabe nem o que é uma foice,
Mas aqui, meu amigo, briga de caba macho aqui é de foice, é na peixeira. Aqui ninguém anda com o negócio de tomar a terra dos outros, não. Aí ele diz assim, os ricos, os novos ricos rejeitam as profecias de Miqueias, porque querem profetas que profetizem o que eles querem ouvir. Nada de novo debaixo do sol. Segundo eles, as profecias de Miqueias são incompatíveis com a natureza de Deus. Olha o que eles dizem. Não babujeis. Dizem eles, não babujeis, ou seja, não pregue, não fale tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Está dizendo, não adianta pregar. A desgraça não cairá sobre nós. Eles estavam escudados na falsa noção de que eles eram filhos de Abraão. E que, portanto, o que o profeta estava dizendo não podia ser verdade, mas eles esqueceram que quem é filho de Abraão tem que andar como andou, como diz o apóstolo Paulo, nas mesmas pisadas de Abraão. E eles estavam longe de Abraão. E aí diz, tais coisas anunciadas não acontecerão à casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? Ainda pergunta. É o cúmulo da cara de pau. É ter deixado Deus e achar que Deus está do nosso lado. E nós temos muita gente do meio evangélico que há muito tempo está desviado, que frequenta templo, que está em adultério, que está em roubo, que está em enganação, que é desonesto, que é um péssimo funcionário. E ainda diz assim, não, mas eu sou uma benção. Se você me vê orando... Aí o argumento deles é refutado pelo profeta. Olha o que o profeta diz em resposta. O profeta diz, sim, o Espírito Santo está realmente irritado. Aí ele diz, as minhas palavras fazem bem ao que anda retamente. O profeta diz, só me ouve quem anda reto. Vocês não me ouvem, vocês não acreditam nas minhas profecias. Vocês querem que eu pare, porque vocês querem profeta comprado. Vocês querem profetas que passem a mão na cabeça de vocês e digam o que vocês querem ouvir e não o que precisam ouvir. Porque, irmãos, um pastor, ele tem que ter a sensibilidade. Ele tem que ter a graça do Espírito Santo para saber quando pregar com carinho, com amor, com o intuito de erguer aquela pessoa. Quando ele percebe que a pessoa não é má. Quando ele percebe que a pessoa deslizou na vida. Quando ele percebe que o pecado não foi intencional. Mas um profeta tem que saber que quando a pessoa não quer ouvir, quando ela labora em erro e anda no caminho do erro, não cabe a nós trazermos para ela mensagem de ajuda, mas de juízo. E aí o profeta diz, olha, minha palavra só faz bem a quem anda retamente. Em outras palavras, o profeta está sendo irônico e dizendo, não é o caso de vocês. Não se preocupe que não é para vocês. Vocês não andam retamente, elas só fazem bem aos que andam retamente. Porque a palavra de Deus, ela nunca deixa de se cumprir. Ou ela se cumpre para o bem, ou ela se cumpre para a punição. E aí o profeta cita suas ações para mostrar-lhe quão longe estavam do ideal. Além da roupa, roubais a capa, aqueles que passam seguro, sem pensar em guerra, lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas, tirai a minha glória para sempre. Quem são estes que andam seguros? Alguns estudiosos dizem que são os soldados que foram para a guerra lutar por eles.
E quando o soldado está lá na guerra lutando por eles, quando volta para casa, não tem mais lá. Não tem mais roupa. A mulher não está mais em casa. A mulher já foi para a cidade. A mulher já se tornou empregada dos novos ricos. Os filhos já não têm mais herança. A pessoa foi para lá e eles foram desleais. A pessoa lutou por eles, foi ferido por eles, e quando volta, o que ganha? Perda das suas terras. Eles aproveitaram, foram covardes. Aproveitaram que os maridos não estavam em casa, que os maridos estavam na guerra, defendendo o país, para tomar a herança. E a segunda hipótese é que os pobres que haviam confiado em seus compatriotas. Outros intérpretes dizem o seguinte: confiaram neles. Confiaram nos juízes, que o juiz jamais deixaria a lei ser transgredida, mas o juiz já estava com o bolso forrado. E aí o juiz dava sempre ganho de causa, era um dado viciado, sempre caía no 1. Aí o profeta anuncia, eu vou terminar aqui a aula, um texto tão mal interpretado. O profeta anuncia que não irão descansar na terra deles, mas vão para o cativeiro. Porque qual era a ideia? A ideia é que esse povo sai do Egito e peregrina pelo deserto. Durante 40 anos eles estão caminhando. Morre geração e nasce outra geração. E esse povo está cansado, está exausto. E quando eles entram na terra, Josué, enfim, lhes dá o descanso. Então eles têm a falsa ideia de que nunca mais sairão do descanso. De que entraram no descanso na terra prometida. E é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer: Josué não deu a vocês o descanso. Porque o Shabat, o descanso, é Jesus Cristo. Porque só em Jesus nós temos descanso. Então o povo nutria a ideia de que eles estavam no descanso. De que findou-se a jornada. Que o deserto ficou para trás. E agora eles entraram no descanso. E aí quando eles pensam que agora estão na terra prometida e que nunca mais sairão dela, porque entraram no descanso, porque entraram no Shabat, sábado. Aí olha o que o profeta diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, de que destrói grandemente. O profeta diz: arrumem as malas, levantem-se, porque vocês não vão mais ficar aqui na terra, porque aqui não é o vosso descanso. Aí muita gente pensa que isso aqui está falando do céu. Certo? O profeta está dizendo: olha, a corrupção tomou conta. E vocês vão tirar umas férias de 70 anos lá na Síria. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O profeta está dizendo: vocês estão redondamente enganados, pensando que Josué lhes introduziu no descanso. Mas aqui não é o descanso, porque vocês quebraram a aliança. E como vocês quebraram a aliança, não têm direito a permanecer na terra. Então levante-se, arrumem as malas, porque Deus vai levar vocês para dar um passeio na Assíria. Não é no céu, meu amigo. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Vocês não quiseram aprender por bem, agora vocês vão aprender por mal. Aí o profeta denuncia que o profeta que eles
querem eram os profetas que profetizavam o que eles queriam ouvir. Ele diz, se houver algum que siga o espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse o profeta deste povo. Profeta que eles queriam é que Deus dizia assim, vai ter muita cevada, vai ter muita uva, vai chover na tua horta. Eles diziam aleluia, parece até que eu estou vendo luia, glória a Deus, fala papai. E o profeta diz, é atrás destes que vocês andam. Irmãos, eu acho um milagre a pessoa se converter com um pregador de verdade. Ontem eu disse que para a pessoa se converter com a pregação que eu fiz é um milagre. Porque Jesus chega e diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se alguém se converte com um negócio desse é porque foi realmente convertido. E eu quero dizer para vocês, irmãos pastores, que todo dia, de segunda a sábado, às 12 horas, nós estamos com uma reflexão bíblica por essa mesma página. E quarta e sexta, no Instagram, quarta às 16 horas e sexta-feira às 18 horas, nós estamos com o Discipulado segundo Jesus Cristo. Você vai gostar. Você vai poder aplicar na sua igreja o Discipulado segundo Jesus Cristo. Você não vai perder. É uma série de ensinos de relevância extraordinária para a igreja. Certo? Então nós já começamos, mas você pode ir lá. Certo? Então olha o que eles querem, prazeres terrenos, prazeres humanos. E querem profetas que profetizem isso. Então hoje nós vamos ficar por aqui. Mas o profeta Miqueias diz, vocês entraram no descanso. Vocês entraram na terra prometida. Mas desde o começo vocês desobedeceram, porque Deus disse para expulsar os cananeus e vocês não expulsaram. E desde o deserto, eles vêm incorrendo no mesmo pecado. É o pecado recorrente da idolatria. Eles vêm cultuando a um touro, e quando eles chegam em Canaã, eles cultuam a Baal, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E é por isso que Elias, quando vai disputar com Baal, diz, olha, não haverá chuva senão sobre a minha palavra. Quem manda não é Baal, quem manda a chuva é Yahvé, quem manda no céu e na terra é meu Deus, seu Deus. Então, irmãos, eu sei que muita gente hoje está preocupada, e com razão. Eu sei que rendas caíram drasticamente. Eu sei que muitos homens e mulheres estão preocupados com o futuro, não só dessa nação, mas como vai ser o mundo daqui para frente. Se a pandemia vai encerrar, se ela vai voltar, se com a liberação ela cresce de novo. E nós estamos naquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se sai para trabalhar, pode pegar a Covid, porque o coronavírus é o nome do vírus, o nome da doença é Covid. E se ficar em casa, quem vai pagar as contas? Mas aquele povo foi um povo que recorrentemente esteve numa vida de adorar outros deuses. Porque buscavam benefícios. Eles olhavam para os pagãos, os cananitas, os cananeus, e viam que havia prosperidade. E aí eles achavam, não há nenhum mal em dar uma adoradinha em Baal. Quem sabe Baal não faz chover na nossa horta. E aí eles subiam aos montes. Está vendo que não é novo esse negócio de subir montes?
E lá eles cultuavam debaixo de cada árvore sagrada, e eles erigiam estátuas de Baal, os Baalins, e eles faziam as baaladas. E ali os sacerdotes se deitavam com as sacerdotisas cultuais, as prostitutas profissionais do culto. As noras se tornavam prostitutas, as filhas enveredavam pelo mesmo caminho. E nós vamos ver aqui quando eu estiver comentando com vocês, porque todo domingo pela manhã eu estou comentando Abacuque. E também o livro de Oséias na terça-feira, à noite, terça-feira às 20 horas, eu estou comentando o livro de Oséias. Nós vamos ver que Deus diz a eles: eu não vou punir vossas filhas, não vou punir vossas noras, porque vocês deram mau testemunho. E aí o profeta vê que esse povo não quer ouvir os verdadeiros profetas. E aí ele diz: levantai-vos e andai. E quanta gente chega e diz: levanta, irmão, e anda, porque o teu descanso não é aqui, pensando que o profeta está se referindo ao céu, ignorando completamente o contexto. E a maioria das pessoas que citou esse versículo nunca o leu inteiro e nunca leu o seu contexto. Ora, se não leu o versículo, quanto mais o contexto, porque olha o que diz o versículo. Isso só o versículo. Fora do contexto, que você já viu que isso é de desgraça. O profeta está chorando, andando nu, dizendo que vai ficar tudo desabitado, que eles estão tramando de noite, roubando de dia. E você ainda acha que esse versículo aqui é coisa boa? E assim: levantai-vos e andai, porque, conjunção explicativa, não será aqui o vosso descanso. Vocês não merecem a terra. Vocês não podem ficar aqui. Aí ele diz: por quê? Por causa da corrupção que destrói. Ele diz: a corrupção em todo lugar. E ele diz: sim, que destrói grandemente. Ele diz: o rei está corrompido, o sacerdócio está corrompido, o Supremo, o STF está corrompido, o magistrado está corrompido, todo mundo está na mão dos gananciosos. Mas Miqueias não estava. E Deus não estava à venda. E, portanto, qual era a consequência? A Assíria veio no ano 722 a.C. e levou cativo as 10 tribos do norte. E todas as profecias de Miqueias se concretizaram. E nós vamos ver que Miqueias diz: vocês vão como peixes. E eles vão realmente puxado, como diz o cearense, pelos beiços. E eles vão amarrados e nus. E eles, que fizeram todo tipo de maldade para ter terra, nunca mais terão terra. Porque as tribos do norte nunca mais voltaram. Porque era uma viagem com passagem só de ida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos dizer: Deus, Tu nos fizeste encontrar o descanso em Jesus Cristo. Que possamos andar dignamente do Senhor Jesus Cristo, para não termos que ser expelidos. E eu não vou dizer a palavra aqui, porque eu tenho para mim que você vai jantar agora, como eu vou jantar. Mas Jesus diz: porque não és quente nem frio, jogarei você fora da minha boca, expelirei você. E é isso que Deus está fazendo com o Reino do Norte. Deus está dizendo: vocês nem são de Baal, nem são meus. Vocês não são donos do dinheiro nem das terras, as terras é que possuem vocês. E como vocês fizeram da terra o seu Deus, nunca mais terão terra. Nunca
nunca mais verão uma fita métrica, alguém medindo a terra e dizendo essa terra é sua. Porque com Deus não se brinca. Deus os abençoe. Amanhã, ao meio-dia, eu estarei de novo. Então você que é pastor, deixe o seu ok aí para que a gente bote a sua presença na aula. E lembre-se, aos pastores da Bela Vista, da nossa amada ADBV, eu vou dizer pela milésima vez, primeira segunda-feira e terceira segunda-feira do mês é a aula para a turma de pastores. Segundo a direção da igreja, e eu mandei mensagem para eles hoje, não pode haver reunião em nenhuma igreja, certo? Porque hoje um disse que tinha esquecido. Não é para esquecer, porque eu digo todo dia. Eu sempre estou alertando. Tem um grupo dos pastores, tem um grupo dos facilitadores, e tem os facilitadores aí que são minhas testemunhas. Então não há desculpa. Primeira segunda-feira e terceira segunda-feira do mês, tá aí o pastor Osíris, que é um dos facilitadores, sabe que há um grupo, eu não precisava, mas há um grupo só dos facilitadores, que são responsáveis pelas áreas, e tem facilitador fazendo reunião no dia da aula. Isso é inadmissível. Nem vem para a aula, ainda atrapalha quem quer vir. Então eu comuniquei a direção da igreja. Então saiba de uma coisa. Deus abençoe a cada irmão. Deus abençoe a cada irmã. Então amanhã, 12 horas, você é meu convidado para estar aqui. Nós estamos meditando sobre a fé do Novo Testamento. Como é que aqueles homens que tiveram fé e mulheres que tiveram fé podem nos ajudar? Hoje, toda 12 horas. E quarta e sexta, quarta às 16, sexta às 18, nós estamos ministrando sobre o discipulado. Terça-feira, às 20 horas, nós estamos meditando sobre comentário do livro de Oséias. Quarta-feira, aula para o CETAD, turma do CETAD, quarta e sábado, quarta-feira às 20 horas. Então, que Deus abençoe, Deus seja com cada pastor. Não esqueça de deixar o seu comentário para que a Lídia possa colocar na chamada. E se o meu amado irmão não pôde, por algum motivo de força maior, assistir a aula vai ser colocada lá no YouTube. Quando o pastor assistir a aula, faça um pequeno comentário para a gente saber que você não pôde assistir hoje por motivo de força maior, mas assistiu lá no YouTube ao pastor Osíris, meu irmão amado, ao pastor Jorge, a todos os pastores que assistiram, a todos os irmãos, esse pastor Oliveira, que ele sabe o tanto que eu amo. Então Deus abençoe, boa noite, fiquem com Deus, até amanhã.